redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho. Eu tenho uma lenda lá no... Começou já. Você quer conversar? Continuar conversando? Tá batendo papo aqui? Estamos batendo papo. Batendo papo, conversa fiada do Ari Alcântara, que está hoje comigo aqui. Sabia que o Ari é escritor? Vai soltar livro já já. Romance, misturando fatos históricos. Muito bem, Ari. Não fez com inteligência artificial não, né? Não. Porque agora a moda é fazer livro com a inteligência artificial. Você sabe que escrever, depois que a gente começa a escrever e ler, principalmente, mas você tem que ler para escrever, óbvio. Mas é um prazer. Aí você fica parece que escrever e de repente você perde o tempo. Pô, que horas são? São 10 horas da noite. Pô, eu estou desde as 4 da tarde escrevendo. Escrever é um negócio que consome muito tempo, te isola do mundo. É. Muito boa tarde para vocês que já passaram pelo feriado, estão conosco hoje aqui, nesta quinta-feira. Hoje a gente vai, naturalmente, se debruçar um pouquinho mais sobre alguns aspectos políticos e bastidores do que está acontecendo, né? De toda essa operação, contra-golpe, né? Que foi aí, tem até o golpista de táxi, essa história toda. E nós vamos entender um pouquinho o desdobramento disso. Porque não está acontecendo, ela não acontece sozinha, essa operação ela não acontece, vamos dizer assim, sem um contexto. E é importante que vocês entendam um contexto. Aliás, ontem eu expliquei o contexto da política internacional, né, do G20, da deflagração dessa operação, e eu gosto muito de ver depois vários canais reproduzindo esse entendimento, né, porque isso mostra que a gente segue como referência, influenciando o debate em cima daquilo que interessa, que são os fatos e o conhecimento, né? Então, agradeço aí, inclusive, mesmo aqueles que não citam, mas que entendem que aqui é uma referência e que a gente tem um objetivo que é qualificar o debate. Então, quando a gente qualifica o debate aqui e outros bebem nessa fonte, o debate é qualificado de uma forma mais ampla, e é esse o objetivo. E a gente tem que entender também que, ao mesmo tempo em que você tem operação prendendo general, coronel, major, tudo bem. O cara lá era maluco, queria desfazer, mas a gente já entendeu juridicamente como é que isso pode ser, o que poderia ser enquadrado juridicamente nessa história. O fato é que isso não acontece à toa, isso vem dentro de um contexto da esquerda de enfraquecer os militares, enfraquecer as Forças Armadas, enfraquecer as Forças Armadas. Por incrível que pareça, existe, especialmente nesse governo Lula 3, existe essa vontade. Essa vontade ela vem desde a transição, desde antes da transição, há um ideário comum de responsabilizar os militares pelo governo Bolsonaro. Tem gente que defende até a tese de que o Bolsonaro era apenas um agente político de um partido militar não consolidado. E você tem todo tipo de teoria, né? Inclusive teoria de que o Bolsonaro não aceitou, não acolheu aí todo esse apelo,
né, desses grupos mais radicais, porque tinha medo do que poderia acontecer, do que poderia vir em relação à sua própria relação com outros generais. Então, isso tudo faz parte do ideário da política, faz parte do debate do bastidor da política, mas também algumas dessas questões elas avançam no plano real, no plano oficial. A gente está vendo neste momento, está acompanhando nesse momento, um debate sobre ajuste fiscal e, de repente, você tem o ministro Haddad colhendo os militares para dentro desse ajuste fiscal, e aí falando de pensão, de previdência, etc. Por isso que hoje está aqui o Ari, conhece isso como poucos em Brasília. Aliás, Ari, você sabe que eu falei com alguns amigos, né, alguns colegas, alguns conhecidos aí na área militar, e perguntando, né, falei assim, vocês têm nomes aí até de generais, gente da reserva, pessoal especializado em orçamento militar, que queira fazer uma avaliação, né, técnica desse orçamento militar, e as respostas que eu recebi de vários, né, ninguém está com coragem de entrar nesse debate público. Então, senhores, se falta coragem aos senhores que são preparados para a guerra, se lhes falta coragem para o debate público, então esperem, assistam esse programa até o fim, porque vocês vão entender como a covardia é paga no debate público, tá? E a gente está falando aqui de debate, hein? Estamos falando aqui de debate democrático republicano, estamos falando de política, essencialmente. E vai também participar conosco aqui desta conversa o senador Rogério Marinho, líder da oposição. Muito bem, coloca o link aqui para a gente conversar. Cadê o link, gente? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Ação, vamos lá. Põe aí o link na matéria. Não aparece nada. Pronto, defesa entra na mira do corte de gastos e surpreende militares. Não deveria surpreender os militares, já de antemão vou avisá-los, não deveria surpreendê-los. Desde a transição que vocês viraram alvos do governo do PT, um governo de esquerda, mas um governo de uma esquerda radical. É um PT psolado, né? É um PT woke, é o PT que quer desmilitarização das PMs, é o PT que quer militar fechadinho no quartel, é o PT que tinha até PEC para acabar com o GLO, a gente vai lembrar isso aqui, é o PT que quer tirar o orçamento. Imaginem, eu tive um debate no ano passado, inclusive com o senador, me fugiu o nome dele agora, teve aqui na semana passada, 2 semanas aqui, esqueci o nome dele, era o senador que está com a PEC do negócio do orçamento militar, né? E a gente fez uma discussão, porque ele queria, a PEC previu o quê? 2% do PIB, né, dedicado ali ao orçamento militar, para investir em requalificação das forças, não só de equipamento, mas do pessoal, etc. e tal, conseguir expandir mais o investimento militar, que hoje o orçamento militar é consumido muito com a folha de pagamento. Então, foi muito interessante, porque essa é o Portinho, é o senador Portinho. É o Carlos Portinho, esteve conosco aqui. Grande senador também, ele relator dessa PEC, tentou ali ter a acolhida do Jacques Wagner, do ministro, etc. e tal. Acabou que a PEC foi colocada de novo na gaveta. Então, isso mostra a temperatura, isso mostra o sentimento que está na caserna. Mas coloca aí, por favor, o Rogério Marinho já está conosco de novo? Então, pode colocar eles. Senador, tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Boa tarde para vocês. Senador, bom, eu estou aqui, eu estou entrando, né, estou abrindo o programa aqui com uma conversa sobre, que tem a ver com essa operação, que eu quero que o senhor comente naturalmente. Eu vi o seu pronunciamento, a gente tem aqui o vídeo separado, se eu quiser a gente pode rodar aqui o vídeo, inclusive, desse pronunciamento, mas eu estou indo um pouquinho além, né? A gente está indo também na discussão do corte de gastos de militares, do ajuste fiscal, colocando os militares dentro. Então, ficou aparecendo que a gente, considerando todo o discurso da esquerda, fica aparecendo que existe aí vamos dizer assim, uma estratégia um pouco mais ampla de se utilizar dessa questão toda aí, dessas investigações, para avançar
né, no campo político, reduzindo inclusive o espaço, a força, reduzindo o investimento, reduzindo orçamento dos próprios militares, das Forças Armadas de uma maneira geral. A gente sabe que na esquerda prevalece esse sentimento, né? Sempre, a gente já viu várias vezes aí o pessoal do PT, Gleisi, todo mundo batendo muito nas Forças Armadas como um todo. Isso aconteceu durante todo o governo Bolsonaro, isso aconteceu na transição, e isso está se desdobrando, sob essa argumentação de golpe, está se desdobrando em avanços, né, sobre esses militares. Inclusive, já a imprensa já está noticiando que, além, né, das prisões que aconteceram nesta terça-feira, nós temos investigações envolvendo aí pelo menos mais 20 generais, gente até general que estava no alto comando. Então, um negócio bem complicado. Eu queria primeiro a sua avaliação inicial sobre esse aspecto mais geral, e na sequência a gente vai no detalhe ali da investigação, por favor. Bom, Cláudio, nós estamos vivendo tempos muito estranhos, né? Onde conceitos estabelecidos do ponto de vista jurídico, éticos e morais estão completamente distorcidos, né? Vale tudo para se alcançar o objetivo, que é neutralizar um espectro ideológico importante, que é a direita conservadora no país, né? E é estarrecedor a forma como ministros do Supremo Tribunal Federal, que são, em última instância, os principais guardiões da nossa Constituição, que é o escudo, que é o abrigo, que é o guarda, né, que nos deve proteger a todos os cidadãos, né, das arbitrariedades, né, para que tenhamos de verdade o império da lei, sejam os primeiros a transgredi-lo, né. O ministro Alexandre de Moraes se comporta na condução desses inquéritos intermináveis, né, e inconstitucionais, tornou a exceção uma norma, se banalizou esse processo. Você começa a linkar os pontos da tempestividade, ou seja, por que este momento para se anunciar uma operação com esse espalhafato e com essa pirotecnia, né, na hora em que há uma vitória do presidente Trump, há uma derrota, né, do PT estrondosa nas eleições municipais, né, há uma série de gafes na diplomacia internacional, há uma instabilidade fiscal no Brasil que tem pressionado o câmbio e a inflação. Então, na quinta-feira, coincidentemente, quando aconteceu aquele trágico incidente na Praça dos Três Poderes, onde alguém foi morto, se matou, né, a imprensa imediatamente, porque isso já virou uma praxe, busca a palavra dos ministros do Supremo Tribunal Federal como se eles fossem personagens políticas. E se encontrou a cúpula do Supremo Tribunal Federal com o Ministério Público Federal, com o presidente Lula reunidos numa reunião fora da agenda, no Palácio, do Planalto. A separação dos poderes foi pelos ares, né? Porque ato contínuo, talvez por coincidência, e a gente tem que acreditar muito nisso, né? Há esta operação, né? E desta forma, se você tiver o cuidado, eu sei que você é um jornalista muito competente em ler, né, o relatório da Polícia Federal que ensejou essa operação, é, assim, de um madurismo, de uma bizarrice que mostra, de um lado, falta de cuidado e da outra, a forçação de uma narrativa. Por exemplo, eles começam dizendo que há um enorme aparato militar, engenho empregado nessa ação. Ora, uma ação, um grupo de que estavam de campo frente à residência do ministro, e precisou pegar, nem um táxi ele conseguiu pegar e saiu a pé até o Parque Shopping, até o Parque do Brasil, desculpa. Então, quem conhece Brasília e a geografia vê que é uma ação mambé, atabalhoada, sem nenhuma articulação, não tem nenhum engenho militar ou de inteligência envolvido. E numa das páginas, passagens que é a página 166, peço que você se debruce sobre ela, a Polícia Federal conclui que houve a expedição do plano, esse plano maravilhoso
maravilhoso aí, esse plano engenhoso, feito, uma luta estrambelhada, na dependência do Palácio Planalto, no dia 6 de dezembro, e que o presidente estaria presente. Olha, foi no dia 9 de dezembro, tem um registro próprio da Polícia Federal que desmente esse fato. Isso foi umas 5h05 da tarde, o presidente só chega a quase 18 horas, então eles forçam uma relação que não existe, factualmente é desmentido pelo próprio relatório que a Polícia Federal explicita. Essa questão do corte dos gastos, há uma mira evidente dos militares, como se tivesse uma necessidade, né, de focar numa determinada carreira de Estado e que eles caracterizam ou identificam, né, com o ex-presidente Bolsonaro, né? Nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, é muito grave, né? Não é possível nós acharmos que é normal que o ministro que se diz vítima, ninguém disse que ele era vítima, ele se afirma ser vítima, né, seja alguém que está julgando esse processo. Esse inquérito, como os outros, que ele também se diz vítima. Então, não há nenhuma garantia, né, de que a justiça será feita, né, e é muito ruim para a democracia brasileira quando se banaliza isso. Hoje eu estava lendo, e vou concluir aqui, que estou sendo muito prolixo. Hoje eu estava lendo uma notícia daquela blogueira que trabalha na Globo, eu acho que é a Andréa Sadi, né, ela colocou lá no X, né, que a matéria é assim, veja no meu blog, a idolatria a Bolsonaro e o respeito, coisa parecida, a Braga Neto pode render 20 anos de prisão a Ciro. Olha que país nós estamos vivendo, em que a imprensa oficial, né, a imprensa brasileira, diz que é normal, né, você torturar alguém para que ele velho que você quer que seja dito. E o advogado do Ciro ontem na CNN ao vivo, quando foi questionado de que forma se deu o interrogatório, ele afirmou: não houve interrogatório. Leram para o meu cliente uma peça e perguntaram se era verdadeira, ele disse que não. Quer dizer, eles preparam uma narrativa, preparam um enredo e querem que seja corroborado pelo coronel Ciro, que é o delator, sobre pena de que, se ele não atestar o que eles acham que é verdade, os benefícios da ação premiada caem por terra. Então, isso é o pau de arara moderno sobre o aplauso, né, a pasmaceira, a inércia, né, e eu diria até o regozijo, né, de personagens importantes da nossa imprensa que perderam a bússola moral, perderam a bússola ética, esqueceram que a Constituição tem que proteger todos nós. Fica muito claro, lógico, esse relatório chega a ser ridículo, alguns trechos dele, chega a ser ridículas as conclusões que a polícia tem, né? Então, assim, eu recomendo realmente que eles melhorem muito o trabalho deles antes do próximo relatório. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, uma corporação importantíssima, fundamental para o Brasil. É importante que quem está nos assistindo entenda isso. E até os próprios integrantes da corporação, eles precisam reagir, ainda que internamente, a isso. Para quê? Para que haja um entendimento, para que quem está no comando da Polícia Federal possa sofrer o mínimo que seja de alerta moral, desse alerta moral, né? Porque às vezes a pessoa está ali, tracionada pelo poder de plantão, pelo governo de plantão, e vai fazendo as coisas. Se os próprios profissionais estão vendo a carreira a instituição ser moralmente destruída por causa da política, o que eles têm que cobrar? Tem que cobrar da direção, fala assim, Andrei, tira a Polícia Federal disso aí. A Polícia Federal ela tem que ser apolítica, ela tem que ser uma instituição de Estado. Ela não pode servir a desígnios de quem quer que seja o ocupante do Planalto. É simples assim. Ou do STF. Ela tem que cumprir, ela tem que se basear, fazer a sua investigação em cima dos fatos e parar com essas narrativas, com romance. Porque não dá certo. Isso aí, lá atrás, você deve lembrar, Rogério, nós tivemos aí o Protógenes Queiroz com a Satyagraha. E que na época, eu me lembro perfeitamente, até o ministro Gilmar Mendes
ainda defendendo a legalidade, e ele foi para cima do Protógenes. Por quê? Porque o Protógenes fez um relatório, na ocasião, um relatório cheio de conclusões, de ilações e de uma série de acusações e de narrativas envolvendo o negócio. Então, assim, quando você deixa de ser técnico, quando um relatório policial deixa de ser técnico e passa a ser político, está tudo errado. Da mesma maneira que quando um ministro, um juiz, deixa de ser técnico, deixa de ler a Constituição e passa a lutar politicamente de um lado, né, do espectro político, está tudo errado, está tudo errado. Como o senhor bem disse, quer dizer, como é? Que reunião é essa? Eu espero que houve já vários requerimentos de informação por parte de congressistas nossos aí da oposição, requerimentos solicitando detalhes dessa reunião. Cadê a ata dessa reunião? Uma reunião onde está presente o presidente da República, 3 ministros do STF, inclusive o relator desses inquéritos políticos, o PGR, que é o Gonê, que é quem faz a manifestação para, vamos assim, dar o respaldo, né, a essas operações todas, e o diretor da Polícia Federal. Então, assim, senhores, que análise de cenário pode ser feita? Que tipo de cenário, senador, pode ser analisado por um presidente da República junto com o procurador-geral, junto com o ministro do STF, junto com o delegado de polícia? É a pergunta de 1 milhão, né? E veja, Cláudio, quando ocorreu aquele episódio do dia 13, aquele lamentável incidente, né, do cidadão que faleceu ali à vista de todos, né, nós vimos no dia seguinte, incontinente, o pré-julgamento feito pelo Alexandre, que recebeu em seguida, ato contínuo, o inquérito, né, quer dizer, o próprio presidente Barroso acho que está completamente perdido nesse processo, e o presidente Barroso faz uma afirmação, no mínimo, desrespeitosa, né, com a sua própria história, né, com a história dele, Barroso. Ele fala daquela forma lírica, ele que é o nosso recivilizador nacional, né, alguém que está muito acima, né, dos vãs aspirações da sociedade média brasileira, ele que tem uma condição diferenciada intelectual e moral sobre os brasileiros, ele afirma dizendo assim, olha, quando é que nós perdemos essa condição para o ódio, né? Aí eu perguntei, inclusive, vou repetir aqui o que eu disse na tribuna do Senado. Eu digo, o ministro Barroso se esquece que quando era advogado militante, ele defendeu um réu, desculpe, um criminoso confesso, um terrorista, que é o César Batista, que cometeu 2 homicídios e mandou matar mais 2 pessoas em nome dos seus ideais políticos. E o ministro Barroso defendeu, né, sobre a égide da Constituição, que determina que todo cidadão ele tem a presunção da inocência e o direito a ser julgado com o devido processo legal, com amplo direito de defesa, com as provas, com contraditório. Ele agora já faz um pré-julgamento. Então, o que foi que aconteceu com o ministro Barroso nesse período? Mudou a sua bússola moral? Mudaram os seus conceitos em relação à Constituição? Ou seus conceitos eram apenas de conveniência e circunstância, e não de convicção moral, ética e jurídica? Me parece que alguns personagens públicos estão se sentindo na obrigação de matar ou morrer. Nós temos que exterminar, né, esses adversários que fazem parte da direita conservadora, porque se democraticamente a página virar e eles tiverem maioria no Senado, na Câmara, eleger o presidente da República, nós, de alguma maneira, vamos ficar aqui numa situação difícil. Respeite a democracia, gente. Respeite as instituições. Respeite a população brasileira. Esse tipo de comportamento faz muito mal à democracia. Eu disse recentemente uma frase que eu escutei, eu não vou aqui dar o mas olha, a lei ela precisa ser boa para mim e para o meu inimigo, né? Aí é uma lei boa, porque ela nos protege a todos. E esse segundo a Constituição, que a justiça seja imparcial, que a justiça seja equânime, que a justiça não tenha lado. E isso, alguns membros do nosso judiciário,
tem um viés, né, tem um olhar vesgo sobre a sociedade brasileira. Isso é muito ruim para a democracia. Realmente não faz o menor sentido. Eu estava olhando aqui, né? A gente até reproduziu, você mencionou a matéria aí citada pela Andréa Sadi, a gente reproduziu o que é assustador, né? Você considerar normal, e aí eu estou falando de jornalistas, os jornalistas, né? Que acatam a narrativa do poder. Veja, pessoal que está nos assistindo, vocês precisam entender o seguinte: a imprensa, o papel da imprensa é um papel de fiscalização do poder, de questionamento do poder. Inclusive, muita gente me critica pelas críticas que eu fazia durante o governo Bolsonaro, e próprio Bolsonaro reconhece as críticas, né? O Flávio Bolsonaro esteve aqui sentado, reconhece. O Bolsonaro já me mandou vários áudios elogiando o trabalho e a independência. Então, assim, a imprensa precisa ser independente. Você, claro, tem que ajudar a construir as boas pautas do país, mas quando você vê algum tipo de excesso, você tem que criticar. Infelizmente, a gente tem uma imprensa que ela é assessoria de imprensa, ela é condescendente ao poder. Ela está, claro, mamando nas tetas do governo, recebendo milhares, centenas de milhares de recursos, de milhares de reais, né, deste governo, da SECOM, está se beneficiando monetariamente dessa relação e politicamente, tracionando essa pauta. Então, assim, aí quando um jornalista acha normal o sujeito tomar 20 anos de cana porque idolatra alguém, assim, eu sou um cara absolutamente contra a idolatria, você sabe disso, Rogério, e eu gosto de até ajudar as pessoas a entenderem que a política ela precisa ser feita com muito conhecimento, com muito estudo, e que, apesar das pessoas, às vezes, idealizarem os seus líderes políticos, essas lideranças são pessoas comuns, como nós, e elas enfrentam todos os dilemas de ocupar um cargo de comando, de ocupar a presidência da República, de ocupar um cargo no Senado, de ocupar um cargo na Câmara, né? Então, essas idiosincrasias do cargo, né? Esses dilemas que são vividos por vocês diariamente, muitas vezes faz com que vocês tenham que aceitar certas coisas que vocês não gostariam, ter que negociar muitas vezes no limite, né, daquilo dos teus princípios, daquilo que você não abre mão, mas a política é a arte do possível, as pessoas não conseguem entender isso. Eu estou aqui até com o Ari Alcântara, que tem 60 anos de janela aqui de política em Brasília, e ele até estava fazendo um comentário comigo, eu queria que ele compartilhasse com você, senador. Por favor, Ari. Senador, é um prazer falar com o senhor, a quem eu admiro muito. Obrigado, Ari. Eu quando vejo o Alexandre de Moraes, sabe de quem eu lembro? Luiz Antônio da Gamicinho, que editou o AI-5. As palavras são as mesmas, os argumentos são os mesmos. E eu me lembro da resistência de seu avô, na Comissão de Justiça. Eu estava presente, eu assisti. Então, esses tempos estranhos contra a democracia não são inéditos no Brasil. O que é inédito é, depois de tanto tempo, verificar que as pessoas não aprenderam a convivência democrática. E, principalmente, nascida dentro do Supremo. O Gama e Silva queria editar um ato institucional que provocou o que provocou. O Alexandre de Moraes exercita este ato institucional sem ter o próprio ato institucional. A revolta do seu avô, hoje, seria muito maior. Então, eu fico muito satisfeito de ouvir as suas palavras, porque eu acompanhei a história e vi a luta que se tem nesses 60 anos. Agradeço muito, Ari. Eu acho que realmente eu ingressei na vida pública com essa referência familiar. Quando meu avô faleceu, eu tinha 17 anos de idade, né? Mas a homenagem foi feita a ele, hoje o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, justamente por esse episódio lamentável na nossa história, que foi o AI-5 em 1968, né? Naquela oportunidade mais... Exatamente, ele presidia a Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente, renunciou. Mas, exatamente, ele renunciou porque o governo, na época, substituiu os membros que votariam com ele por outro ministro da posição do governo. O líder Hernani Sátiro foi e substituiu os membros da comissão, ele para não referendar. E, na época, meu pai era deputado, disse ao Sátiro: acabasses de fechar o Congresso.
Verdade. porque ele E sabia veja, das o reações que os Congresso, militares. Hã? viu, Ari, naquela época, é importante lembrar que eles estão nos assistindo agora, o Congresso mesmo sendo a época dos militares, entre aspas, aquele regime de exceção, e tendo maioria dentro da Casa Legislativa, quase dois terços, né? Dois terços da Arena e um terço do MDB. Meu avô, na época, recorreu ao plenário da decisão da Comissão de Constituição e Justiça e venceu o governo. O governo foi derrotado, né, por um placar bem elástico, para que não se calasse um deputado pelo princípio da inviolabilidade do mandato, que está tão atual essa discussão hoje. O que o governo queria era calar, ou impedir que o deputado se expressasse, caçá-lo por isso, pelo delito de opinião, em 1968. O Congresso reagiu e hoje o Congresso está inerte pela sua maioria, pelos seus líderes, né, e enfrentou o regime militar. E foi o gesto do Congresso que incitou a reação do governo, decretando aí sim, fechando o Congresso e caçando naquela oportunidade mais de 100 parlamentares, né? Então está faltando, eu acho que lição de história a muitos parlamentares aqui, a senadores e deputados, que precisam ter mais altivez, né, na defesa de valores essenciais para a democracia, inclusive da inviolabilidade do mandato parlamentar. Senador, me perdoe, mas diante desse relato, do relato do Ari, do seu, eu fico aqui me perguntando, me parece que o Congresso em 64 foi mais corajoso do que agora, hein? 68, na verdade, né? Foi, com certeza. 68, perdão, do AI-5. Isso, exatamente. Muito mais altivo, né? O discurso, e o Hoje, discurso, e o discurso aqui do Márcio Moreira Alves, que o Gami Silva usou como argumento para fazer o que ele já queria fazer, que era fechar o Congresso, é um discurso que hoje, se você olhasse, pelo amor de Deus, é ridículo, é ridículo. né? Ele propunha naquela oportunidade que as mulheres dos militares fizessem greve de sexo, né? Porque os militares estavam ingressando nas universidades, que tinham autonomia universitária, para impedir o direito de reunião. Então, um discurso bobo, né? Mas que causou uma reação ministros militares que pressionaram o presidente, que era Costa e Silva, o seu ministro da Justiça, e eles, por sua vez, pressionaram o Congresso Nacional. Nós estamos vendo esse paralelo, eu acho que é importante, porque naquela oportunidade a discussão era o direito do parlamentar de se expressar da tribuna da casa e fazer a crítica pertinente, a fiscalizar o governo da ocasião, apontar os maus feitos, denunciar as arbitrariedades, né? E quando o governo quis calar um opositor, o Congresso se insurgiu. E agora nós estamos vendo também essa relativização, né, do direito da fala, né, do livre-arbítrio, que chega ao Congresso Nacional, que chega à sociedade brasileira, essa vontade, esse afã, né, de emudecer os críticos através do controle das redes sociais e da imprensa organizada, né, essa preocupação de que a opinião e de que a mensagem seja pasteurizada, desculpa, pasteurizada e dita apenas pelos veículos que estão dentro da égide de influência, né, do governo atual. E isso é muito ruim, porque nós estamos vivendo aqui uma distopia. Se você, quem leu George Orwell aí, 1984, é 1984 na veia, né? O grande irmão, o controle absoluto, se impedir que as pessoas possam acompanhar o governo, fiscalizar o governo e ter sua própria opinião. É muito assustador, né, o que eles estão fazendo, e nos cabe ter a reação, né, fazer a nossa parte. Muitas vezes, e me permita, Claudio, para concluir a minha fala, quando você nos disse aí há pouco que a política é a arte do possível, muitas vezes eu sou acusado, né, nas redes sociais, quando me expresso, de que eu apenas estou me expressando. As pessoas talvez não entendam que o parlamento vem do latim, significa falar, parlar. A minha missão e a minha função é essa, né? É fazer a crítica, é fazer a fiscalização, é não aceitar as arbitrariedades, não aceitar as injustiças, não aceitar os desdobramentos, o desbordamento, né, que é feito da legislação ou da legalidade. Esse é o meu papel, né? O meu papel não é acabar com o governo, mas é tentar convencer os meus pares, os demais senadores, de que nós precisamos, por exemplo, implementar, abrir
iniciar o processo de impedimento de um ministro que claramente e reiteradamente tem descumprido a Constituição brasileira, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele comete abuso de autoridade, né? E ele faz isso cotidianamente, ele dobra sempre a aposta. Nós já temos 36 senadores que assinaram o requerimento do senador Marcos Rogério, solicitando que o presidente da casa faça a abertura do processo. Faltam 5. Eu acredito que a maioria assinando, o próprio peso da maioria tem que se impor. Se abrir um processo, não significa um julgamento final. Nós esperamos que haja o amplo direito de defesa, que o ministro se defenda, que coloque os seus argumentos, que, na minha opinião, são argumentos que não se coadunam com a legislação e com a Constituição, e sim com a conveniência e com a circunstância política que a gente está vivendo, que não pode nem deve ser a égide da atuação de quem deveria ser guardião da nossa Constituição e, na verdade, vem afrontando a Constituição Eu, diariamente. eu gostaria de aproveitar e enfatizar um pouquinho mais esse aspecto em relação ao que está acontecendo no bastidor, ao que está acontecendo publicamente, ao objetivo de muitos desses integrantes do atual governo, do partido que sustenta esse governo e até de gente do judiciário, que tende a olhar as Forças Armadas como um inimigo. E o papel importantíssimo do Congresso Nacional em fazer esse debate. Quando a gente olha, por exemplo, o papel da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é um papel absolutamente necessário, fundamental para todos os debates, desde orçamento, pouca gente sabe, mas quem define o formato, aonde botar o dinheiro, como que as Forças Armadas devem estar estruturadas, é o Congresso Nacional. E a gente não vê essa comissão, por exemplo, ela foi liderada por vários parlamentares nos últimos anos, e ela se reuniu pouquíssimas vezes. E quando se reuniu, debateu temas supérfluos. Isso mostra o despreparo dos políticos que ocuparam essas comissões, e eu estou falando aqui da comissão, especialmente da Câmara, mas também vale para o Senado, porque essa omissão, esse desconhecimento, essa superficialidade que permite, primeiro, que você não entenda profundamente o que significa a instituição Forças Armadas, permite que muita gente dentro das Forças Armadas tenha compreensões equivocadas do papel das Forças Armadas dentro da República, e permite que gente que está interessada na guerra política use as Forças Armadas ou use essa histeria coletiva que está sendo manipulada nesse momento para tirar todo e qualquer poder das Forças Armadas. E isso aqui vale um recado, senador, também para os generais, para os militares, coronéis, todo mundo está assistindo, porque se os senhores não conseguem travar esse debate de forma democrática com os próprios parlamentares, demandá-los, inclusive, para que se faça esse debate de forma aberta, vocês estão permitindo que interesses escusos, inclusive interesses contra a soberania nacional, contra o Brasil, prevaleçam. Então vocês estão admitindo tudo e qualquer coisa e depois vocês não podem reclamar. Mas quem perde é o Brasil, porque nós estamos num momento geopolítico absolutamente sensível. E em vez da gente estar pensando em fortalecer o orçamento, em fortalecer equipamento, em fortalecer estratégia, em pensar as Forças Armadas com um plano realmente nacional para frente, não. O que está sendo discutido agora é justamente destruir, né, de dentro para fora essa instituição. Está muito claro para mim, eu não sei qual é a sua opinião em relação a essas observações e em relação se as minhas críticas estão muito duras sobre os parlamentares que poderiam estar ajudando a engajar esse debate de forma absolutamente republicana e dentro da legalidade, que é o que a gente defende. Bom, Cláudio, eu vou lhe responder e vou pedir licença em seguida. Eu tinha conversado com a sua produção, ficaria até às 12h30, extrapolou um pouquinho. Eu estou com um compromisso agora em seguida, mas em respeito à nossa conversa, que eu acho que é extremamente tempestiva, importante, essencial. É bom conversar com pessoas
né, que sabem o que perguntar, né? Nós sabemos também que o nível do nosso jornalismo, né, talvez até pela forma como a encomenda feita pelos eleitores restringe a maneira como nós podemos nos comunicar com a sociedade. Então, eu vou primeiro voltar à sua fala inicial, né, que a política é a arte do possível, né? Nós vivemos numa casa de maiorias e minorias. Você deve estar lembrado que e o nosso, como é que chama? Telespectador, internauta, sei lá, o internauta aí que está nos acompanhando sabe que assim que terminaram as eleições de 2022, eu me coloquei como candidato a presidente do Congresso Nacional do Senado. E eu acredito que a campanha que fizemos naquela oportunidade, de equilíbrio dos poderes, de estabelecimento da normalidade democrática, de uma ação mais incisiva do Senado da República, no sentido de cumprir o seu papel de fiscal, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, de acompanhar as ações, né, que estão acontecendo no Brasil inteiro, né, fazer a sua parte, né, não se omitir, não colocar a cabeça dentro da terra como um avestruz. O que está acontecendo, infelizmente, é com o nosso Senado, que vem deixado muito a desejar e qualquer vácuo é ocupado por um outro poder. Não é à toa que há uma hipertrofia crescente do judiciário, ou seja, uma invasão de prerrogativas de um poder sobre o outro que desequilibra a democracia. Mas após aquela eleição, que nós fomos derrotados por 40-32, qual foi o resultado? O resultado foi que nós, da oposição, fomos tratados de uma forma, vou usar a sua expressão novamente, não republicana pelo presidente Rodrigo Pacheco. Não se respeitou a proporcionalidade. Então, nós ficamos fora de todas as comissões temáticas no Senado da República. Nós não presidimos nenhuma dessas comissões. Então, nós não tivemos a possibilidade, ao contrário do que ocorreu na Câmara, né, onde a Comissão da Educação foi presidida pelo Nicolas Ferreira, a Comissão de Constituição e Justiça foi presidida pela deputada Bia Kiss e depois pela deputada Caroline de Tone. Então, os espaços foram ocupados, a agenda foi proposta, os debates aconteceram porque houve a possibilidade de se dar o protagonismo à oposição na Câmara dos Deputados, o que não ocorreu no Senado da República, né? Então, no Senado, nós ficamos fora desse processo. Por isso que, taticamente, nós entendemos que nesse segundo mandato que virá por aí, que é o mandato que antecede as eleições de 2026, é o mandato onde deveremos e teremos a responsabilidade de discutirmos, sim, um processo de pacificação nacional a partir da anistia, e a anistia ela é necessária, inclusive porque há uma injustiça clara. Quer dizer, as pessoas estão sendo julgadas sem prerrogativa de foro e sem a possibilidade de apelarem para uma instância subsequente, em função de sentenças exageradas, sentenças absolutamente desconectadas com a realidade e com a jurisprudência anterior, né? Pessoas que riscaram uma estátua com batom, 14 anos de prisão, né? Uma pessoa que matou o outro há 10 anos atrás numa malfadada manifestação da esquerda, que recebeu um rojão na cabeça, um cinegrafista da Band, foi condenado a 10 anos de prisão, não a 14. E os 10 anos ele respondeu em liberdade do processo, apelou da primeira condenação para a segunda instância, foi reduzido para 4 anos e ele vai responder, ele vai cumprir essa pena em liberdade, desculpe, em regime semipresencial. Vejam a diferença que está acontecendo, né? Então, nós não queremos uma anistia para passar a mão na cabeça de quem barbarizou. Esses podem e devem ser penalizados, porque ninguém está acima da lei de acordo com o que a lei preceitua, e não de acordo com um imaginário golpe de Estado que não ocorreu, né? É uma forçação evidente de barra. Então, aqueles que hoje são senadores da República e deputados na Câmara Federal e que exercem cargos de responsabilidade e não fazem o seu papel por conveniência ou atrelamento político ideológico, certamente vão pagar um preço no futuro de cobrança dos seus eleitores, mas, sobretudo, de um desarranjo institucional. Nós estamos assistindo, Cláudio, uma verdadeira entrega do nosso país a uma política arcaica, bizantina, fora de moda. Desculpa a expressão grosseira, porque a política, a diplomacia brasileira é da década de 80, antes da queda do Muro de Berlim. Não é à toa que o principal conselheiro de Lula é o Celso Amorim e a Janja,
Olha a dupla que assessora o nosso presidente da República. Não é à toa que nós vemos aí os salamaleques que são feitos ao Somoza na Nicarágua, né, ao presidente do Irã, ao presidente da Rússia, ao presidente da Venezuela, né, a maneira abjeta como a nossa diplomacia tem tratado esse verdadeiro atentado contra a democracia que ocorreu na Venezuela com a maior diáspora em termos percentuais que nós vimos nos últimos anos. Mais de 20% da população da Venezuela já abandonou aquele país, né? Vítima de perseguição, vítima de fome, de descalabro econômico. O Brasil praticamente está lambendo a China, né? E é o diálogo sul-sul. Todos os nossos posicionamentos a nível internacional são de atrelamento a conveniência política e ideológica e não em respeito aos reais interesses do Brasil. Se você verificar o que aconteceu nos últimos 2 anos, muitas mudanças estruturais que foram feitas no Brasil, a reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, os marcos da startup, a lei da liberdade econômica, a própria reforma trabalhista, tem sido vítima ou tem sido vítimas, né, de uma tentativa de destruição desse legado por parte deste governo, que tem uma visão ideológica equivocada sobre esse processo. E não é diferente no caso das Forças Armadas, é mais uma peça nesse tabuleiro. Então, o que este governo quer é fazer com que a Cuba dos anos 80, a União Soviética de antes da queda do Berlim, possa se refletir no Brasil, né? Eles estão extremamente frustrados porque perderam a conexão com a sociedade. O brasileiro médio é um cidadão que quer o empreendedorismo, que quer o mérito, que quer um Estado que sirva a população e não se sirva dele, que não acredita ou não aceita esse aparelhamento ideológico feito nas estatais, nos fundos de pensão, sabe que nós estamos escrevendo uma história ruim, né? Então, o brasileiro médio não conversa com o PT, não se identifica com as bandeiras identitárias dessa política woke que o PT quer implementar no Brasil, que é uma política alienígena, estrangeira, que não tem nada a ver com a nossa cultura, com a forma como nós entendemos o Brasil. Agora, eu espero, sinceramente, que os militares entendam de uma vez por toda que não dá para ser mais do mesmo, né? Para fazer uma política de conveniência com o governo de ocasião. Eles são funcionários do Estado, tem que ter respeito à instituição, ao presidente que aí está, às instituições e tal, mas não dá para achar que as coisas vão continuar como estão num país em que quem governa não acredita na instituição da doutrina militar. Eu me lembro que José Dirceu falou alguns anos atrás que um dos grandes erros do PT foi não ter modificado, né, a própria instrução militar, a maneira como se formam os oficiais militares. Talvez queira replicar aqui, né, tanto é que apresentaram um plano de guarda nacional, a forma como se formam os militares da Venezuela, essa guarda nacional bolivariana, né, esse centralismo é, é, de um governo autocrata que não aceita que as polícias militares, que os estados tenham autonomia, que a população possa se armar para defender a sua própria vida e dos seus familiares, dos seus bens. Então, meu amigo Cláudio, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu. Eu falei mais do que devia, desculpe, Que né? Mas bom. assim, são temas extingantes, né? Nós estamos vivendo um momento assim muito desafiador. Isso nos cobra de todos nós muita resiliência, muito foco, muita convicção, né? Você me conhece, sabe que eu não faço a política da desqualificação, eu não sou de adjetivar as pessoas, eu combato no campo das ideias, mas eu tenho, assim, a consciência, e a tranquilidade que nós estamos combatendo um bom combate, tá? E que nós vamos vencer, né? Porque a maior parte da população brasileira está do nosso lado. O presidente Bolsonaro, ele vai em aviões comerciais, ele vai nos restaurantes, ele vai fazer uma fezinha numa loteria e ele é aclamado, ele é acolhido, ele é aplaudido pela população brasileira. Pergunta se um desses ministros do STF consegue ir às ruas com tranquilidade, né? Pergunta se algum desses líderes que estão no nosso parlamento e que fazem essa oposição, eu diria assim, até desqualificante, tem condição de tomar um café na esquina ou frequentar um restaurante. Então, a população não aceita esse tipo de narrativa, né? E está reagindo. E eu espero que essa reação ocorra democraticamente e Bolsonaro dentro das 4 linhas da Constituição e que nós possamos, em 2026, voltar a presidir o país. Muito
Obrigado, Cláudio. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela tua participação aqui, senador. Um abraço. Senhoras e senhores, vocês que estão no chat, senta o dedo no like. A gente está aqui com quase 5.000 pessoas nos assistindo aqui ao vivo, tá? Então, audiência importantíssima. E se você está vindo pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações, é de graça. Claro que se você quiser apoiar o canal, tá aqui, ó, o QR Code. Você nos segue em todas as nossas redes sociais, nos nossos canais, no WhatsApp, no Telegram, e também você pode se tornar integrante aqui do nosso clube de membros. Hoje, inclusive, chegaram aqui novos assinantes do clube de membros. Se você quiser apoiar também com o Pix, tem Pix ou o Superchat. Se você quiser fazer pergunta, interagir conosco aqui, você pode também fazer o Superchat. Tá? Os assinantes não precisa, é só perguntar, e aí eu peço à produção para ficar de olho aí nas perguntas dos assinantes para a gente poder responder a todos, tá? Então, tá aí as falas do senador Rogério Marinho, importante voz da oposição, chamando a legalidade, chamando os ministros, né, e até o próprio corpo jurídico, o nosso judiciário como um todo, aos colegas de Congresso que chega, né? Chega, a gente precisa retomar, não haverá pacificação com essa política do cacetete, tá? Não tem pacificação com política do cacetete. O Alexandre Moraes disse um dia desse que tem que botar para ferver, que só vai pacificar quando não houver impunidade. Senhor, nós estamos vendo vocês, próprios ministros, libertando corruptos, anistiando corruptos, limpando a ficha e reabilitando politicamente pessoas que foram condenadas com provas, com offshore identificada, com testemunho, com depoimento, com delação, com tudo. E vocês estão fazendo isso com base em filigrana jurídica de isso aqui tinha que ter sido julgado nesse tribunal e não naquele. Então não vem com essa conversa fiada achando que a sociedade vai aceitar isso. Não vai aceitar. Porque a sociedade não é idiota. O pagador de impostos está vendo o seu dinheiro, viu o seu dinheiro sendo roubado, viu o seu dinheiro sendo recuperado, e está vendo agora essas pessoas sendo descondenadas e sendo reabilitadas politicamente. Então dizer que quer fazer bacana, que quer punir os criminosos, então assim, quais criminosos? Os criminosos de opinião? Então não é assim, não vai pacificar o país. Essa política vai piorar a situação. E eu sei que isso é estratégia. Pela minha experiência analisando o cenário político. E eu tenho aqui a experiência, eu tenho mais de 2 décadas, eu tenho aqui o Ari que tem 4 décadas, 6 décadas analisando o cenário político. Ari, para mim, não sei se você concorda comigo, o objetivo, inclusive, eu nem sei se eles querem prender o Bolsonaro, eles querem usar o Bolsonaro como um fantasma, né? Aquela assombração, como um símbolo, como uma bandeira. Precisamos lutar contra o Bolsonaro, vamos prender o Bolsonaro. Aí, prende todo mundo, destrói tudo que é contrário, toda a oposição, cala todo mundo, censura todo mundo, entendeu? Toma o poder, se blinda para que ninguém possa criticar, para que ninguém possa fazer uma matéria, uma reportagem sobre corrupção, se blinda, fragiliza as leis, se fecha. Aí vem com essa conversa de que o problema é um ex-presidente que já não tem poder nenhum, que não está ocupando cargo nenhum, e que está sendo, inclusive, utilizado como cabo eleitoral para eleger várias pessoas, pessoal do Centrão, todo mundo. Então, assim, sinto muito, desculpe. Inclusive, o próprio ataque às Forças Armadas também é uma forma de se avançar. Com a justificativa de se combater o bolsonarismo, você está avançando sobre instituições do Estado, simplesmente por uma questão ideológica. Então a gente está entregando o país, não basta o que a gente está vendo aí em relação à China, à Rússia, a gente está se alinhando com o eixo autocrático, com o eixo ditatorial, com governos, regimes que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam as liberdades. Nós estamos nos alinhando com o eixo do mal e poderíamos estar fazendo negócio com todos eles. Não ia mudar nada. Poderíamos estar fazendo negócio com a China sem precisar se dobrar aos chineses. E é isso que está acontecendo.
Então, assim, para mim está muito claro, muito clara essa estratégia, e vocês precisam entender o que está acontecendo para poder reagir de uma forma madura, política e dentro da República. Você precisa cobrar o seu parlamentar a atuar. É assim que deve ser. Não sei o que você pensa. Não, eu concordo contigo em gênero, número e grau. E vou além. O que o senador Rogério Marinho, aliás, brilhante nessas colocações, não há que colocar uma vírgula no que ele disse. E honra o avô. Rogério Marinho, quando ele fala na argumentação do Zé Dirceu em relação às Forças Armadas, tem razão. As Forças Armadas, depois da Revolução de 64, começando quando o Castelo Branco ainda era presidente, sofreram uma reestruturação de modernização da estrutura organizacional das Forças Armadas para evitar que as Forças Armadas tivessem uma situação anterior com determinados castelos dentro das Forças Armadas. Por exemplo, que foi o caso da renúncia do Jânio, da posse do Jango, que o Marechal Denis e o Cordeiro de Farias mandaram um ofício dizendo que não podia dar posse ao Jango. O Congresso não aceitou e acabou entrando o Jango com um acordo com o Tancredo para ser primeiro-ministro. 64 foi um trauma para as Forças Armadas. As Forças Armadas tomaram atitude e um trauma. E como começou esse trauma dentro das Forças Armadas? No célebre episódio do Almirante Aragão dos sargentos. A quebra de hierarquia dentro das Forças Armadas. Então se organiza as Forças Armadas e hoje praticamente é impossível que você tenha um golpe militar no Brasil. Porque você não tem capilaridade para que haja um golpe militar. Tanto que é uma constatação isso. Agora, o que acontece? A esquerda não acredita nisso. E, na verdade, ela quer uma venalização das Forças Armadas. Quer que nós tenhamos Chaves ou Maduros no Brasil. Não terão. Essa história que eles estão querendo criar, de que existe o grupo A, o grupo B, o grupo C, que tem... Isto é lenda. As Forças Armadas no Brasil atuarão, se for necessário, em cima da unidade nacional. Você não verá. Então, tanto que o Bolsonaro, e é evidente, o Rogério Marinho confirmou, jamais imaginou, propôs ou quis um golpe militar. Quando, de certa forma, instado por medidas institucionais tomadas no âmbito do judiciário, que poderiam agredir a República, ou botar o país em risco, ele estudou alternativas, e era obrigação dele, de estado de defesa e por aí foi, as situações previstas na Constituição. E, obviamente, ele consulta os comandantes militares. Só isto. Agora, transformar isso em golpe, misturar operação de histéricos, ou seja, um sujeito que junta 4 pessoas para tentar um golpe militar só pode ser um histérico. Perfeito. Não tem outro nome. Eu, inclusive, escrevi um texto aqui que eu vou reproduzir a vocês, porque eu acho interessante. Você escreveu e não me mandou para eu postar no site? Te mandei, mas que é o seguinte. Ele disse o seguinte. Você esqueceu de me mandar. Não, te mandei. Então você me mande para eu botar. Não mandou nada. Então é o seguinte, eu sobre essa questão eu botei o seguinte. Se esse plano que dizem realmente existir, ele deve ir para o Guinness Book como o mais imbecil e idiota imponderável da história. Plano de WhatsApp, impresso e sem apoio, e por aí vai, não existe. Severo, os autores devem ser condenados por imbecilidade crônica e internados em manicômio. Seriam pacientes do tipo dos que se julgam Napoleões ou piores. Mas na categoria de esquizofrenia paranoica estão os que dão crédito e atuam em função disso fora da patologia psiquiátrica. Isso é uma estupidez o que foi publicado. Posso falar um negócio? Perfeito, a tua colocação é perfeita. Eu quero lembrar aqui que durante a eleição, durante a campanha, em 2022, pode olhar a mídia. Eu vivi isso como jornalista. Todo mundo, a mídia inteira falava, tem uma parte aí, um pessoal que está querendo golpe, tem um outro não sei o quê, outro que é um 4-2, o outro não sei o quê. Isso era uma pauta
presente no debate público. E sabe qual era a reação de qualquer militar de alto rango, realmente, quando você questionava? Ela falava assim, era rir. Isso não vai existir, isso é coisa de maluco, isso não tem nada a ver, isso é uma brincadeira, esse pessoal são pessoas irrelevantes, pessoas que não têm... Então, assim, o que era uma coisa de deboche, agora está sendo colocado num contexto de que as pessoas, os generais, os integrantes do alto comando, prestem atenção, General 4 Estrelas, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês olhavam tudo isso com aquele olhar que é natural, né? Assim, sempre tem um maluco para pedir intervenção, né? Sempre tem. Quando a gente via lá aquelas manifestações de 2013, 15, 16, até pelo impeachment de Dilma, sempre tinha os malucos. Intervenção militar. Isso sempre foi visto com um olhar folclórico. Por quê? Porque a intenção de uma minoria histérica não tem efeito institucional. Só que, senhores generais, isso agora está sendo colocado dentro de uma investigação que usa uma tese conspiracionista para avançar sobre tudo e todos. Então, os senhores que ignoraram isso serão acusados de alguma forma permitir que existissem esses apelos. Mas eu vou até, não vou dizer defender, porque não é o caso, até justificar. Este caso desses militares, tem militares da ativa aqui dessa operação. O que teria que acontecer com esses militares da ativa? No caso, eles poderiam eles teriam que ser não é condenados, teriam que ser... Então teria que ser alvo de um processo administrativo interno, uma investigação interna. Não é administrativa, é criminal, dentro da força do Exército. Não, violação do estatuto, não, estatuto não, é conspiração, insubordinação, inclusive motim. Ou seja, as penas são mais graves, as penas seriam mais graves do que pelo Código Penal. Exato. Ou seja, isto é isso que não está previsto no Código Penal de planejamento de insurreição. No Código Militar está, se ele planejou insurreição e está na ativa, ele vai ser preso, destituído, inclusive pode até ser condenado a penas maiores se for por traição. Ou seja, se ele fizer tudo isto, o militar da ativa que toma essas atitudes, sem o conhecimento dos comandantes direto, e todos os oficiais que estão nisso aí são subalternos, e o general que está é um general da reserva que não tem autoridade nenhuma, tá? General da reserva nada é a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, esses oficiais da ativa, eles estão sujeitos ao regulamento disciplinar do Exército. E é rigorosíssimo. Você imagina, se dentro de um quartel, de um regimento, se um capitão começa a projetar uma insubordinação ao coronel. Ele vai preso, destituído, e inclusive ele terá sua vida completamente acabada. Então, agora, a manipulação política disto que estão fazendo para criar um caso, uma conversa fiada, e vem uma coisa ou outra, tem esse objetivo político. E principalmente isso que diz o Cláudio, desmoralizar a credibilidade das Forças Armadas. Dizer assim, as Forças Armadas estão, mas não estão e tal. E ato contínuo disso se vai, não vou dizer agredido, mas espezinhando-os na parte orçamentária. Não, também agora não tem mais dinheiro. Vocês não fazem nada, tal. Estão querendo o quê? Destituir as Forças Armadas. Por quê? Como eles não têm a capacidade de controlar, como eles não têm a capacidade de usar, como foi usada na Venezuela pelo Chávez, como a Venezuela utiliza até hoje, é uma Força Armada corrupta que nem a que tem lá. O Maduro só está lá porque tem um conjunto de trocentos generais corruptos. Eles não conseguem fazer isso no Brasil, eles querem desmoralizar essas Forças Armadas, criando essas estruturas como se existissem motins ou pontos paralelos dentro das Forças Armadas. Para quê? Para se apropriar do poder. Quem não tem poder pelo voto,
procura poder por outras instituições. E o PT, a esquerda, não tem poder pelo voto. E isto tudo é manipulação, porque não consegue ganhar a eleição. Esta é a grande razão. Vamos avançar aqui. Tem gente que está conosco hoje, mas não estava ontem. Ontem eu expliquei, eu vi aqui um comentário, ontem eu expliquei que as acusações que estão sendo feitas neste inquérito não tem previsão, né, legal. Então você não pode, não existe lei penal antecedente. Então assim, você não pode prender o sujeito, né, por vários motivos. Mas você não pode nem acusar, tentar enquadrar o sujeito nos crimes que eles estão sendo enquadrados, apesar de tudo. Por quê? Porque não tem previsão de punição, de investigação, de punição para atos preparatórios, para planejamento, só para a execução do ato. A menos que no ato preparatório você esteja cometendo algum tipo de crime. Aí é outra história. Mas assim, não tem nada a ver com essa amplitude que estão dando, absolutamente nada a ver. O que o Ari está chamando a atenção aqui é justamente o que eu falei ontem. Na pior das hipóteses, você poderia, se esses militares estivessem na ativa pedindo golpe, você poderia abrir um IPM para investigar esse pessoal, tá certo? E seriam punidos até com penas maiores do que as que estão previstas no Código Penal. É disso que se trata, tá? Então, assim, mas do que se trata? Qual é o big picture desse negócio? O big picture é que você está usando politicamente, manipulando a Constituição, atropelando, rasgando a Constituição, manipulando o Código Penal, manipulando a lei, tá? Você está fazendo isso com um objetivo político, está servindo a uma guerra política. E essa guerra política, ela tem um objetivo só: impedir que exista no Brasil uma oposição a esse sistema instituído que possa expressar a sua oposição de forma democrática, livre e contundente. Inclusive, a própria existência de uma imprensa independente que possa investigar a autoridade corrupta, que possa denunciar isso com liberdade e sem ser alvo também de um inquérito político. Então, os senhores e senhoras, senhoritos e senhoritas que estão na imprensa fazendo esse trabalho covarde, achando que está fazendo boa coisa, vocês não poderão exercer o trabalho de vocês com independência quando vocês quiserem. É simples, é disso que se trata, é liberdade. A gente está tratando aqui de liberdade, a gente está tratando aqui de subterfúgio. Estão utilizando uma narrativa como subterfúgio para conquistas institucionais, conquistas no campo da instituição, no campo do debate político, para calar a oposição, para enfraquecer forças armadas, para enfraquecer setores como o agro. Por isso que você tem todo um avanço também no campo legislativo, como essa PEC aí para instituir o regime 4x3, que é um absurdo completo, que isso vai fazer o quê? Vai quebrar as pernas do agro, vai quebrar as pernas do setor de serviço, vai quebrar as pernas do comércio. Quem vai ser beneficiado com isso? Eu vou dar a resposta para vocês num vídeo. Solta o vídeo da carreata. A resposta para vocês está aqui. E aí eu digo para vocês, vocês hoje são escravos de um governo gastador que só quer, que busca o equilíbrio fiscal na base do quê? Do imposto, aumentando imposto, tirando a tua riqueza e colocando no bolso. E isso depois é distribuído pela turma do Centrão entre eles, tá? Todo mundo rico, todo mundo milionário, e você, trabalhador, tá? Pobre, com seu filho passando dificuldade, sem conseguir dar um estudo decente, sem conseguir dar saúde para o teu filho, e tudo isso por causa de um sistema corrupto, profundamente corrupto. Eu digo aqui, a corrupção dos maiores males que existem dentro da democracia, aliás, dentro de todos os sistemas que se pretendem democráticos. A corrupção, ela precede um regime de força e ela integra todo o regime de força. A elite, quando a elite é corrupta, quando a burocracia é corrupta, vem um poder político oportunista e compra essa elite para conseguir ter apoio para poder instituir o seu regime de força.
Pode olhar na história das civilizações. Vai lá em Roma. Vai olhar a história das civilizações. A resposta da pergunta que eu tinha está aí. Pode soltar o vídeo. Uma palavra, Ari Alcântara. Que música é essa aí, gente? Eu, É o Júlio? eu acho... Tá dando uma de Júlio, hein, Brenda? Vai lá, o Júlio tá de folga hoje. Eu achei interessante o seguinte, pela primeira vez, meus 60 anos de Brasília, eu vi uma parada militar dentro do Alvorada. Alvorada é residência. Não, e parada uma militar de uma autoridade estrangeira. Uma parada militar para uma autoridade estrangeira. Dentro do Alvorada. Ou seja, e o mais interessante, nós tivemos o G20, 20 presidentes de países. Do presidente americano, presidente aqui, 20 presidentes de países. Aí, o presidente da China é recebido no Palácio do Alvorada, com pompas e circunstâncias inéditas no Brasil, pelo presidente da República. Eu pergunto, o que a China tem de diferente? Fiquei sabendo hoje que a China está com problemas econômicos seríssimos. A maior evasão de capitais da história chinesa está acontecendo esse ano. Ela está dependendo dos americanos desesperadamente para fechar suas contas, ou seja, o Trump terá um trabalho incrível para manter a China. A China é um país importantíssimo no mundo, sem sombra de dúvida. Fez nos últimos anos uma evolução econômica insuperável, tem todas as vantagens. Ou seja, mas é um parceiro igual aos outros. A China hoje é uma dependente do Brasil mais do que o Brasil dependente da China. Até porque a China não tem capital, como está demonstrado, para fazer grandes investimentos, já que está com problemas econômicos internos seríssimos, de dívida, enfim. Então, qual é o objetivo do presidente da República em fazer esse destaque? Que, na verdade, é apenas um destaque. Não é nada de mais, nem de menos, é um destaque. Por que destacar este dignatário em relação aos outros 20? Quer mostrar que tem aproximação com a China? É importante a aproximação com a China, mas por que diferente dos outros? É como disse o Rogério Marinho, é uma diplomacia horrível, uma diplomacia anacrônica, sem sentido. Ou seja, subserviente. Seria mostrar o quê? Porque aí hoje sai uma notícia, assinaram um convênio e a China já liberou o quê? 4 bilhões. 4 bilhões não resolve o problema de uma empresa. Ou seja, então, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto, pô. Então é isso. Mas eu queria fazer um comentário, Cláudio, Sim. Porque se fala de revoltas militares, enfim. O Juscelino é um criador de Brasília, é um marco na história brasileira como presidente da República. Vários motivos, a favor, contra, enfim. Mas tem um detalhe. O Juscelino é produto de um processo político interessante. A República do Galeão, o suicídio do Getúlio e a eleição do Juscelino. Quando o Juscelino estava para ser candidato, a famosa frase do Lacerda: não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Bem, Juscelino Juarez Távora, que era militar, foi preso por fazer críticas ao Juscelino. Juarez Távora. Bom, a posse do Juscelino só foi possível porque o Marechal Lott garantiu militarmente a posse do Juscelino. O Juscelino teve a revolta em 56 de Jacareacanga. E depois, a revolta, depois de Jacareacanga, não vou perder as datas para não ser impreciso, Jacareacanga e Aragarças. O que Juscelino fez? Revoltaram-se, os militares se revoltaram com o Juscelino, anistiou todos os revoltados. Ou seja, revolta aconteceram.
Os militares foram presos, condenados e depois anistiados pelo Juscelino. Então é o seguinte, depois dessas revoltas de Juscelino, eu estou falando em governo do Juscelino Kubitschek. Eu não estou falando do governo do Jango, no golpe de 64, não estou falando disso, estou falando... Então, o que nós temos que aprender com isto é que nós não temos que olhar os militares como fator político fora do fator político do conjunto brasileiro. Militar não é nada a não ser um brasileiro normal que tem um voto na urna. Cada militar só vota uma vez. O corpo de militar, o exército, a marinha e a aeronáutica não são poderes. O poder é o legislativo, o executivo e o judiciário. E os três têm suas funções bem definidas. Não pode o judiciário, como está agora, querendo usurpar poderes. E também não pode se querer trazer forças armadas para dentro de uma situação política onde não lhes compete e da qual elas não estão pedindo para atuar. Observe o que eu estou dizendo. Não existe das Forças Armadas nenhuma reivindicação para atuação política. Ou seja, nós estamos caminhando para um processo extremamente importante, como o senador Rogério Marinho disse, de democratização, de normalização, para que nós possamos crescer, desenvolver, sair deste marasmo que nós vivemos da renda média. Mas para isso nós precisamos de estabilidade. Nós não podemos que o próprio governo fique criando crises, inventando história. Mas sempre foi assim. Olha só, deixa eu lembrar para você e para os nossos espectadores que assim, é até bom porque a gente está falando de anistia, né? Estamos aqui, a anistia é um dos temas que está na ordem do dia. Eu vou lembrá-los que assim, a anistia que foi negociada na abertura do regime, ela foi desrespeitada pelo PT a todo momento. É o mesmo partido que foi contra a Constituição, o mesmo partido que foi contra o Plano Real. Esse é o PT do Lula. Vocês acham que o PT do Lula está a serviço do Brasil? Então, assim, durante todo o governo Lula, que o primeiro e o segundo governo Lula foi um governo ao centro, o Lula era pressionado a todo momento pela turma aí de familiares e tal, de desaparecidos, tudo bem. Queriam encontrar os corpos dos seus desaparecidos. Ótimo. Vários processos, o Ministério Público abriu comissão, todo mundo foi. Isso foi o processo todo longo. Reparação histórica, tudo que aconteceu durante o regime militar. Só que é o seguinte, o que aconteceu no governo Dilma? A Dilma abriu as portas para uma turma que resolveu fazer o quê? Revisão da lei da anistia. E quando foi criada a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, que a princípio foi criada simplesmente com um objetivo histórico, de pesquisa histórica, de resgate histórico, de história mesmo, acadêmico, ela passou a ser utilizada para quê? Para direcionar os esforços, para gerar ações jurídicas para punir aqueles milicos que ainda estavam vivos, os militares que ainda estavam vivos, que atuaram na repressão, que estavam vivos, desrespeitando, mais uma vez, a lei da anistia, uma coisa que foi negociada institucionalmente para permitir a abertura política. Então, assim, não vale lei nenhuma para essa gente. E aí, o que vocês acham? Começa a perseguição. Aí isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o outro lado reaja. Fala assim, por que vocês estão correndo agora? Então, assim, essa mentalidade de atacar os militares, de achar que militar é inimigo, quem politiza esse debate desde sempre é o PT e a esquerda e os seus satélites. Então nós estamos diante de uma situação que ela simplesmente vai se retroalimentando. Vai se retroalimentando. É isso que alimenta, inclusive, pessoas como esse general aí que estava, inclusive, tentando, hoje já saiu, eu li aqui, já tinha colocado ontem, prints de mensagens do general que foi preso ali, em que ele está lá tentando falar com o governo, falar com o presidente, tentando que o ministro o receba, tentando e sem conseguir ser recebido. Mas isso... A gente tem aí até os prints aí, se a produção conseguir colocar na tela, sem conseguir ser recebido. Ou seja, todo mundo estava olhando o cara como um cara histérico,
que um bobalhão, que não tem que ser ouvido. E foi isso que aconteceu. Quando foi feita a anistia, a abertura política, a transição política, a quantidade de gente que dizia que era contra, que tentaram inclusive tirar o presidente da República da época, que era o general Figueiredo, e antes mesmo, contra a abertura. Sabe quem foi um dos presidentes mais combatidos pela extrema-direita, de extrema-direita, que queria... O Médici. O Médici era considerado um cara de esquerda dentro das Forças Armadas. Imagina só. Então você tem coisas impressionantes nisso. Agora, dar voz aos extremistas, seja de um lado ou de outro, é dar voz à radicalização. Não se pode dar. A esquerda, da mesma forma. Como eu já disse aqui no programa, eu respeito meus adversários, eu não quero unanimidade. Eu respeito, inclusive te contei quantos amigos que eu tive com oposição de esquerda. Eu não sou uma pessoa de esquerda, mas sou amigo, respeito, inclusive convivo socialmente. Enfim, mas você não pode dar voz a este radicalismo. Essa história do que eu vou punir. A punição desta moça que pintou a estátua como exemplo, Ei. vou punir como exemplo, isso é fascismo puro. Tira. Então, nós não podemos, o que nós temos que fazer é, como disse o Bolsonaro, como disse o senador Rogério Marinho, nós temos que partir no sentido de normalizar, eu nem falo normalizar as relações políticas, acabar com essa história de extremismos. Ou seja, estão querendo, por qualquer forma, tirar o Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser candidato, não pode ser... Me lembra a história do Lacerda com o Juscelino. Não pode ser isso, não pode ganhar, não pode tentar ficar... Estão falando de atentado. Quem é que sofreu o atentado? Bolsonaro. Bolsonaro levou umas facadas, quiseram matar o Bolsonaro. O inquérito sobre isso, onde é que está? Cadê a Polícia Federal desse inquérito? Onde é que está? Cadê o telefone do Adélio? Não se sabe. Por quê? Agora, tem que parar com isto. Ou seja, uma das coisas que nós estamos... Quantos anos nós temos o Lula e o PT no poder? 20 anos? Sim. 20 anos. Muito bem. Qual foi o constrangimento que o Lula e o PT sofreram no poder, a não ser a impeachment da Dida, que se deu por malversação de recursos públicos? Exatamente. Ou seja, nunca teve constrangimento. O Bolsonaro, a quantidade de constrangimentos que impuseram ao Bolsonaro durante o seu mandato, inclusive um constrangimento de não poder nomear o diretor da Polícia Federal. Ou seja, o Supremo questionava praticamente todos os atos do Bolsonaro. Na eleição, por exemplo, qualquer coisa que fizer, o Bolsonaro não pôde fazer uma live na residência dele. Hoje em dia se faz política em todos os órgãos públicos, com recursos públicos. Ou seja, então, o Bolsonaro foi constrangido. O PT ficou 20 anos de poder, mais de 20 anos. Não, e passou, sem constrangimento nenhum. E olha só, passou, por exemplo, o governo Fernando Henrique, apesar de toda vamos dizer assim, a maciez, né, da oposição do PSDB, quando o Fernando Henrique virou presidente, o PT, o tempo inteiro, impeachment, pedido de impeachment, sem razão nenhuma, pedido de impeachment. Então, assim, essa gente não tem, eu já falei aqui, DNA ditatorial, DNA hegemônico. Essa gente não consegue conviver na democracia. O problema é que esse o pensamento que hoje está sendo admitido dentro do Supremo e está sendo tracionado por toda a imprensa. Na época do governo Lula, dos mandatos todos, a imprensa tinha discernimento. A imprensa investigava, denunciava crime. O Ministério Público atuava, abria investigação. A Polícia Federal atuava, abria investigação. O Judiciário atuava, julgava. Agora não, virou um concerto de vários órgãos, de todos esses poderes, contra o quê? Contra a existência da direita. Aí é o seguinte, não é a direita, tá certo? Eu quero que vocês entendam o seguinte, a direita e o bolsonarismo, eles são um argumento.
o argumento. Já falei aqui 1000 vezes. Parece que o New York Times até um dia desse descobriu um negócio que, assim, que a gente sempre fala. Que o inquérito das fake news não foi aberto por causa de fake news. Não foi aberto por causa de fake news. O AI-5 o inquérito das fake news é o AI-5. É o AI-5 dessa turma. Então é o seguinte, não foi aberto por fake news, senhoras e senhores. Então, assim, vamos conhecer a história para a gente entender. Né? Nós todos vivemos essa história. Nós vivemos as investigações que chegaram em parentes e não sei o quê, de gente muito importante, de gente poderosa, de gente bem posicionada, né, no judiciário, no mercado financeiro, na política. Então, o bolsonarismo, até pela sua truculência, ele foi utilizado retoricamente para virar esse escudo de batalha. Eu estou aqui lutando contra pela democracia, estou lutando pela democracia, e na verdade o que eu estou criando é uma blindagem contra o sistema, justamente para que não haja nenhum tipo de questionamento sobre como eles usam o poder, como as pessoas que ocupam os poderes usam os poderes em benefício próprio. Então, o nosso debate aqui é sobre liberdade, sobre sociedade aberta, sobre respeito às instituições, e não há respeito às instituições nessa quadratura da história, tá certo? Esse é o problema. Deixa eu só, Ari, aproveitar e descer um pouquinho nessa questão do ajuste fiscal, porque esse é um debate fundamental para que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo, até para os militares entenderem também. Bom, tá aqui, bota o link 2, a matéria da Folha. O governo quer endurecer regras e reserva de militares para atrair apoio a corte de gastos. Imagina, essa é a narrativa. O que isso tem a ver? Atrair apoio a corte de gastos, endurecer regra da reserva, apoio de quem? Então está aqui, ó, o governo pretende incluir em seu plano de ajuste fiscal a criação da idade mínima de 55 anos para militares passarem para a reserva, além de mais medidas voltadas às Forças Armadas como forma de reduzir a resistência a cortes em outras áreas. O pacote é aguardado há semanas pelo mercado. Entre os envolvidos nas discussões ouvidos pela Folha, é dito que a medida tem um efeito simbólico para reunir apoio ao ajuste. A visão é que, se há contribuição até dos militares, outros setores também podem colaborar. Então, assim, estou cortando a carne dos militares para poder os outros aceitar. Não tem nada a ver, isso aí é só uma falácia. É bem interessante isso. Né? É uma 55 falácia. 55 anos para os militares. Eu quero um oficial paraquedista de 55 anos para me defender. Oficial paraquedista de 55 anos. Não, é bom. Pra dizer explica para a nossa audiência, Ari, a falácia desse debate. Isso é um absurdo. O que acontece com o seu filho, que ele decide fazer uma carreira militar? Fazer uma carreira militar, ele é chamado, concordo, vai fazer. Você está disposto a ser militar, está disposto a morrer, a entrar em combate, a tomar tiro, a saltar de noite de paraquedas no meio da selva? Tá? Então você vai ser militar. Porque o militar não escolhe campo de ação. Ele vai aonde a guerra manda. Ele está em defesa da sociedade. Então a sociedade convoca ou escolhe seus membros que desejem, faz uma carreira duríssima. O vestibular é pesado, a instrução é pesada. Ele tem que, além de ser fisicamente apto, ele tem que estudar, faz o curso, escola de comando, enfim, muito bem. Mas ele está preparado para a guerra. O que é oferecido para ele é o seguinte: bom, você vai ter um salário que não é grande coisa. Mas só que nós lhe garantimos o seguinte: se você morrer, levar um tiro, a sua família está protegida. Salário vitalício. Muito bem, se é assim, então estou bem. Então, você vai trabalhar em condições extremas, sem hora extra, dia, noite, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem nada dessas condições? Vai. Ninguém não tem nenhuma, mas você vai ter um salário vitalício. Este é o acordo que a sociedade faz com o militar. Então, pronto, o custo do militar, o custo de ter uma força armada, é o teu custo de ter ativos aptos e inativos. Sendo que os inativos, de certa forma, são reserva. Eles podem ser convocados. Está na reserva, o cara não chegou a coronel, é major, mas está na reserva, teve uma necessidade, é convocado.
seja, ele não é aposentado, ele é convocado. Chama-se reserva remunerada. Então essa discussão é completamente estéril e efêmera. Porque imagina se alguém vai assumir, trabalhar com risco de vida permanente, porque é risco de... Ah, não, mas não entra em guerra. Ah, não entra em guerra, ainda bem, graças a Deus, não temos guerra. Mas poderíamos ter, e já tivemos. Então, aí vai convocar essa pessoa e... Ah, não, agora você simplesmente... Não, agora não é assim mais. Agora você trabalhar é que nem o juiz de direito, que se cometer um erro, ele é aposentado com remuneração integral, como foi uma juíza recente. Cometeu um erro, tá aí, isso aqui, vai aposentar o salário. Cometeu crime, né? Cometeu crime. Então, para aí, nós estamos aonde? E aí querem usar esse discurso em relação aos militares para fazer economia do fiscal? E não, por que não faz no resto? Qual é o resto? Muito simples. Quando se fala em isenção fiscal, se fala no Simples, ou na Zona Franca de Manaus. E a isenção fiscal que foi dada agora no PERSE para artistas, para a Rede Globo, enfim. Ah, essa aí não vale. E determinadas despesas que são completamente desnecessárias. Exemplo de obras públicas que poderiam ser feitas quase todas pela iniciativa privada. Não, isso não pode. E o déficit das estatais, que era superavitário, agora é um monstro de déficit. Ou seja, o governo não faz um plano fiscal. Por quê? Porque não pode. Politicamente ele não consegue fazer cortes. Então ele quer arranjar uma desculpa. E agora é uma boa desculpa, porque inventaram uma história de um golpe, de uma coisa qualquer aí. Então, vamos cortar na carne dos militares. Nós precisamos dos militares porque nós temos a Amazônia Azul. É imensa aquilo. Imagina uma plataforma de petróleo no meio daquela imensidão do oceano sendo atacada. Por quê? Por terroristas. Eles existem, estão lá. Olha aqui, ó. Deixa eu te lembrar que acabaram com o Calha Norte agora. Então é o seguinte, as pessoas não têm essa dimensão do que acontece, né? Então, existem várias medidas que vêm sendo tomadas. Tem, inclusive, uma proposta para acabar com a GLO, tá? Houve já uma decisão de se acabar com o Calha, de se tirar o Calha Norte do Ministério da Defesa e colocar para outra pasta. O que está acontecendo, uma retirada de poder da instituição Forças Armadas. Prestem atenção. Essa Calha Norte é uma estupidez. E quem está permitindo isso é o ministro. Viu, José Múcio? Lhe tem muito apreço e respeito, mas o senhor está permitindo que as Forças Armadas sejam humilhadas com base numa narrativa falaciosa. Por que não abriu os procedimentos, as investigações internas? Se tinha milico cometendo crime, que fossem abertos os IPMs e esses militares sejam responsabilizados, punidos e retirados. Agora, permitir que no jogo político uma narrativa falaciosa retire poder de uma instituição fundamental, mais uma vez, no momento geopolítico absolutamente sensível. Nunca foi mais sensível do que esse. Nós estamos aqui à beira de uma terceira guerra. Muita gente aí, não vai acontecer. É sempre assim. Olha para a história. Sempre assim. Sempre tem gente que não vai acontecer. Isso é uma bobagem. João Belém também achava que era uma bobagem. Eu duvido que o Zé Múcio tenha ido na Calha Norte. Então, é o seguinte, que ele conheça São Gabriel da Cachoeira. Pois é. Então é o seguinte, são várias iniciativas que vão tirando o poder institucional, que vão tirando orçamento, vão tirando benefício, vão tirando poder. E aqui é o seguinte, eu acho que as Forças Armadas estão perdidas mesmo. Estão perdidas. Inclusive na mudança de governo, estive lá no QG, conversando lá com o chefe da comunicação e tal, e eles muito preocupados como se posicionar a política, como se posicionar a imagem pública, porque estavam muita gente criticando o governo atacando
a sociedade criticando de um lado, criticando do outro, eles meio que perdidos do ponto de vista de imagem pública. Mas é muito pior do que isso, porque uma força armada que ela não se dedica a modernizar a sua doutrina, a melhorar a eficiência da sua atuação, a propor. Por que ela está passiva nesse processo? Por que os comandantes das Forças Armadas estão passivos nesse processo? Porque o ministro está permitindo isso acontecer. Por que eles não sugerem? Por que cada força não sugere? É para contribuir com o ajuste fiscal no momento de aperto, não sei o quê. Então, que cada força proponha, quer conhecer melhor do orçamento militar do que o próprio comandante, então pega lá o ordenador de despesa, faz ali o raio-x. Se tocasse num aspecto fundamental. E propõe exatamente ao governo, não o contrário. Calha Norte e Amazônia Azul. E não só a Amazônia Azul. Existem objetivos estratégicos, Ari, que não podem ser a Calha Norte, relegados. A Calha Norte, eu conheci porque quando eu trabalhei no IBGE, o IBGE estava fazendo um levantamento geodésico da perimetral norte e eu tive... A Calha Norte é de uma imensidão, de uma diversidade que pouquíssimas pessoas no Brasil têm noção. Só quem conhece aquilo, quem tem capacidade de se mobilizar lá dentro é o Exército. Ninguém mais. As distâncias, a diversidade de terreno, as complexidades que tem na Calha Norte são imensas. E os recursos naturais disponíveis são um absurdo que tem ali. Nós tivemos aqui no programa o senador do Amapá. Sim. Tu pega o Amapá, aquilo que ele falou do Amapá, e multiplica por 10 e é pouco em relação à Calha Norte. São Gabriel da Cachoeira é o maior município brasileiro. A drenagem que se faz hoje pela Calha Norte de contrabando de minério, ouro e drogas é uma enormidade. Tirar o Exército de lá é facilitar exatamente o crime organizado. O crime organizado. Ou seja, se tirar o Exército da Calha Norte, já tirou. Da Amazônia, é dar para o crime organizado. Entrega para Nandretta, para não sei quem. Pode entregar. É PCC e afins. Porque não tem. Inclusive o trabalho do Exército da Amazônia é fantástico. Para te dar uma ideia, quem pouca gente sabe, o militar, o soldado da Amazônia, é um tipo especial. Andaram naquela mata só aqueles soldados, ninguém anda. Aconteceu comigo, eu fui a São Gabriel da Cachoeira e estava no Rio. Disse assim, vou dar uma voltinha na mata. Os caras brincaram comigo, vai ali, é pertinho e tal. Eu andei 100 metros, não conseguia voltar. É impossível. Só quem não é da região, quem não conhece aquilo, não se mexe ali dentro. Então, é um crime que estão fazendo no Brasil. A Calha Norte é um patrimônio imenso e já custou muitas vidas a brasileiros e muito trabalho aos brasileiros. Vocês não podem abandonar isto. Isso é entreguismo puro. Isso é traição da pátria. Então, se o senhor ministro da Defesa tinha que se revoltar, se insurgir, ir ao Congresso, bater perna, não pode tirar o Exército da Calha Norte, inclusive. E o Exército da Amazônia é altamente qualificado, como em todos os lugares. Nós temos que saber valorizar esse trabalho que vem sendo feito pelas nossas Forças Armadas há muitos anos. A defesa que nós fazemos dos mares, que a Marinha faz, com pouquíssimo equipamento, quase nada de equipamento, é um trabalho monstruoso. O que eu falei antes, uma plataforma de petróleo dessa, se atacada, o prejuízo é imenso, não só do que nós perdemos de extração de petróleo, enfim, mas o risco ambiental que pode ocorrer. Nós temos que saber cuidar do Brasil e não ficar essa politicagem mambembe e arcaica que nós estamos imersos. Eu sempre digo aqui o seguinte, o brasileiro, ele tem uma ignorância profunda. Não é possível você esperar ter uma sociedade civilizada, próspera e livre com uma sociedade, com um povo ignorante. Esqueçam.
A ignorância, ela é, inclusive, uma ferramenta geopolítica, tá? O povo brasileiro, nenhuma civilização dominou, ao contrário, civilizações que foram extintas, elas foram extintas por sua ignorância, com uma população ignorante, não educada, uma população que não entende, não é alfabetizada, não entende a realidade, não entende o seu papel na sociedade. Então, vejam, nós temos um problema profundo de ignorância. Não achem que isso será modificado. Então, a ignorância ela é explorada pelas lideranças políticas. Ela é explorada pelo sistema. Neste momento, a ignorância, inclusive, muita gente aqui que está nos assistindo, muita gente ignorante, muita gente aqui que apoia o Lula, etc. e tal, que idolatra o Lula, o PT. Você que está idolatrando o político, você está no mesmo país, você paga o mesmo imposto que eu, que o Ari, você é escorchado, você é explorado e as suas liberdades também são restritas, embora você ache que não. Você é tão burro, tão ignorante, que você quer que o Estado diga para você quantas horas você vai trabalhar. E o que vai acontecer? Você vai perder o seu emprego. Os postos de trabalho serão fechados, o Brasil vai perder concorrência, vai perder mais produtividade, vai perder competitividade no cenário internacional. Vai abrir para quem? Para a China, pô. Então, nós estamos falando da necessidade de termos lideranças políticas que defendam a sociedade brasileira. Parem com essa falácia, parem de ser burros, parem de ser ignorantes, de acreditar em conversinha fiada. Parem de entrar em debate ideológico. A tua vida está em risco. O teu futuro, o futuro dos teus filhos, dos teus netos, no sentido de você quer dar. Eu tenho certeza, você quer dar um melhor estudo para ele. Mas quem que tem que dar isso? É você ou... Ah, não, é o Estado que tem que garantir para mim. O Estado não garante nada para ninguém. O Estado, ele retira de você, ele quebra as tuas pernas e depois te oferece uma cadeira de roda para você ficar feliz. Então, percebam, nós precisamos realmente de elites, de novas elites, elites que estejam preocupadas em trabalhar o desenvolvimento do país, em desenvolver a sua sociedade, em educar a sua sociedade, em construir capacidades reais de defesa do país diante de um cenário cada vez mais inóspito. Porque se a gente seguir no ritmo que estamos, o Brasil como nação, como país, territorialmente inclusive, ele será dizimado. Não tenho dúvidas. Então, infelizmente, as pessoas estão na ingenuidade, elas estão achando que é alarmismo, elas estão achando que essas autoridades estão... Cara, percebam, nós temos políticas entreguistas sendo aplicadas diariamente. É simples assim. Você quer ver um detalhe? A gente vai ter que encerrar. Para chamar a atenção dos brasileiros. Sabe que a Noruega? A Noruega hoje é um país que poderia viver sem cobrar 1 centavo de imposto de nenhum habitante e que todos os habitantes da Noruega teriam salários mensais, poderiam até não trabalhar. Sabe de onde é que vêm os recursos da Noruega? Do Mar do Norte, das reservas minerais e petrolíferas do Mar do Norte. Sabe quantas vezes nós temos disponíveis e prospectáveis no Brasil o volume de recursos da Noruega? Centenas de vezes mais. Se nós trabalharmos bem os nossos recursos naturais, e um principal recurso que nós temos, que é a nossa população, educando-os, fazendo-os conscientes, dando-lhes a oportunidade de crescer e sendo simplesmente brasileiros, a riqueza está conosco. O que nós temos que deixar de lado é esta ignorância de proselitismos idiotas entre uma esquerda falida que não tem nenhuma mensagem, que acabou no Muro de Berlim e que tenta buscar angariar pessoas em pautas completamente ignorantes e estúpidas. Mas eu vou contar uma história de vocês que são de esquerda. Vocês já ouviram falar da Aliança Libertadora Nacional, que é o prenúncio de todos os partidos de esquerda, Partido Comunista, PCdoB, enfim. Você sabe como é que
funcionavam as pessoas, os membros da Aliança Libertadora Nacional? Se eles tivessem uma namorada e quisessem casar, só podia casar com quem o partido deixasse. A esquerda, casamento não era livre. Você não podia... Encontrei uma moça, eu sou um rapaz, encontrei uma moça bonita, né, na festa, tal, que ele casou. Não, se você é da esquerda, não podia. Esta é a liberdade da esquerda. A liberdade da esquerda é nenhuma. Ela mente a vocês sobre liberdade. A esquerda é ditatorial. Pergunte como é que foi o casamento de Luiz Carlos Prestes com Olga Benário. Pergunte como é que foram, o que eles faziam com os membros do partidão que arranjavam uma namorada, o que eles faziam com a namorada. Essa é a esquerda que vocês não conhecem. Mas essa esquerda está aí. E está enganando-os com pauta woke. Não, eles querem é o domínio, o totalitarismo, como este, de você só poder casar com quem o partido deixar. Esta é a esquerda, cuidado, essa esquerda não morreu. Qual é o objetivo? O que vocês querem? Que tipo de sociedade vocês querem? Vocês querem uma sociedade livre? Vocês querem uma sociedade próspera? Vocês querem um Estado eficiente? Vocês querem ou vocês querem um Estado mandando em todos os aspectos da sua vida, se apropriando de toda a tua riqueza e, pior, entregando o país para governos e corporações externas? É isso que vocês querem? Então, realmente, a gente tem um problema. Porque essa é a guerra cultural. Essa é a guerra política. Essa é a guerra da comunicação. E tudo é grana também. É poder e dinheiro. É isso que move o mundo. Então, assim, não seja ingênuo, não seja manipulado. Defenda você e o seu país, porque é o seu país, é a sua nação, é a sua sociedade, é onde você vive, é onde vai viver seu filho e neto. Ah, mas eu não gosto do Brasil. Então, tudo bem, então se mude. Porque se você não se erguer, você vai ser obrigado a lutar uma luta que não é sua. Então, obrigado aí pela audiência espetacular do dia de hoje. Ari, obrigado pela tua presença aqui, sempre brilhante, esclarecedora. Obrigado ao Rogério Marinho mais uma vez que esteve conosco. Muito obrigado aí mais uma vez. Um grande abraço. Tchau. As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela. Dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas. Temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho.